Graça e paz, meus irmãos, começando aqui, continuando, na verdade, a parte B desse assunto de Cristo como mediador, Então a gente está falando do assunto que o Senhor, ele cumpriu o seu ministério terrenal, que são especificados naquelas 3 festas ali, Páscoa, Ázimos e Primícias, derramou do seu Espírito Santo, que é Pentecostes, fala do derramamento do Espírito Santo, e do Espírito de Cristo, obrando aqui, agora por intermédio da igreja aqui, Cristo vivendo em nós, por intermédio do Espírito Santo, ou o Espírito Santo vivendo em nós a vida de Cristo aqui, nessa terra, nesse mundo, Então, Cristo, ele é o único que é digno de abrir o livro, desatar os selos, os 7 selos, porque ele tem toda a autoridade, todo o poder, ele tem discernimento, fala dos olhos aqui, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Então a gente aqui fala de ter discernimento espiritual. Então aqui fala dos 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então aqui é o Espírito Santo, a gente já comentou num outro vídeo passado com relação a isso. O Espírito Santo, na sua essência, Deus ele é imutável, e o Espírito Santo essencial, ele também é imutável. Mas quando fala do Espírito, dos 7 Espíritos de Deus, está falando do Espírito Santo na sua economia, no seu trabalho, ou seja, quando fala economia, fala no trabalho dele, nas funções diferentes que ele exerce aqui na Terra. Então aqui fala que ele é enviado, os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a Terra, Então está falando de manifestações do Espírito Santo aqui na Terra, conforme a sua função ou seu trabalho. A gente vai ver que já falou também nisso em outros vídeos, que ele muda de nome. Então a gente vai ver na Escritura Espírito de Deus, Espírito do seu Filho, Espírito de Santidade, o Espírito de Jesus Cristo, Então em cada texto que a gente acha nas Escrituras, é o Espírito Santo mesmo, mas ele está ali, está expressando uma função diferente, que ele está aplicando na igreja ou nos filhos de Deus. Quando fala o Espírito do seu Filho, a gente já viu isso em outros vídeos, é o Espírito Santo aplicando filiação nos filhos de Deus. Então vai falar ali no Espírito do seu Filho. Espírito de santidade, o que ele está aplicando? Santidade. E assim sucessivamente. Então é o mesmo Espírito, quando fala aqui dos 7 Espíritos de Deus, é o mesmo Espírito, é o Espírito Santo de Deus. Mas ele está aplicando, na sua economia, no seu serviço, ele aplica coisas diferentes. Então a gente vai ver o Espírito Santo, ele aplicando, na igreja, nos irmãos, funções, ele com diversas funções. Por isso que são 7 Espíritos. Mas na verdade é o mesmo Espírito, que ele está agora na sua obra econômica, ou na sua função, ou na sua obra. A gente vê aqui mesmo no livro de Atos, para a gente entender um pouco mais isso, Atos dos Apóstolos 16, que vai tocar mais uma questão dessa das funções do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos 16, que falam assim, a partir do 6, vamos ler o Atos dos Apóstolos 16, a partir do 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia. Então eles já foram aqui na região de Frígio-Gálata, foram impedidos pelo Espírito Santo de continuar.
defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia. E aí eles começaram a tentar ir para Bitínia, para fazer a obra de Deus mesmo. Mas o Espírito de Jesus Cristo não o permitiu. Né? Então a gente vê aqui que quando fala que o Espírito de Jesus Cristo é o Espírito Santo, né, aplicando, né, a obra de Cristo, não só em cada filho de Deus, mas na igreja também. Né? E quando o homem está fora do Espírito, o Espírito mesmo impede. Por isso que os irmãos costumam dizer que esse livro Atos dos Apóstolos deveria se chamar Atos do Espírito Santo, que é aquele homem que ele vive pelo Espírito, não vive na sua carne, ele é guiado pelo Espírito. Né? Então é o próprio Senhor obrando por intermédio de cada um de nós. Né? Somos apenas um vaso na mão do oleiro. Né? E o Senhor ele nos usa conforme Ele quer, e conforme Ele entende, conforme a sua vontade e conforme, né, os desígnios de Deus. Né? Que esse livro que o Senhor tomou da mão ali para abrir e desatar os selos, ele tem um propósito de Deus para ser executado. Né? E o Senhor ele está nos céus, no seu ministério celestial, como mediador entre Deus e os homens, como sumo sacerdote, como advogado. Né? Então o Senhor agora ele continua no seu ministério celestial, conduzindo a igreja aqui na terra ainda. Entendeu? Por isso que fala aqui, ó, que o Espírito de Jesus Cristo o impediu. Né? Por quê? Porque estavam fora do propósito de Deus. Então o Espírito ele impede. Né? Então por isso que muitas das vezes a gente vê confusão em muitas coisas na igreja, porque os irmãos às vezes eles avançam fora do propósito do Senhor. Né? E aí vem, se o Senhor permite para os irmãos terem as experiências de confusão, de problema, porque o Senhor ele está fora daquilo ali. Né? Então sempre quando os irmãos eles estão no Espírito de Jesus Cristo, cheios do Espírito Santo, que eles vão tomar um rumo que não é da vontade do Senhor, o Espírito impede. Né? E quando é para avançar, o Espírito Santo ele avança com a igreja, com os irmãos. Né? Então essa é a obra, voltando lá para aquele Coríntios 3, né, que fala que a nossa obra, a obra de cada um, nós temos um fundamento que é Jesus Cristo, mas a obra de cada um ela pode ser palha, feno e madeiro, ou ela pode ser ouro, prata, ouro e pedras preciosas. Essa obra de prata, ouros e pedras preciosas são obras que elas são feitas, né, em Cristo, movidas pelo Espírito Santo. Por isso que elas são ouro, prata e pedras preciosas, porque são obras que são feitas no Espírito. Né? E quando essas obras que cada um faz são palha, feno e madeira, são obras que são feitas na carne, que são feitas no nosso entendimento natural, né? No que a gente acha, no que a gente pensa e no que a gente acha que de repente é bom ou é o melhor, mas não em Cristo. Então essas obras, as nossas obras, elas têm que ter uma fonte, que é o próprio Senhor, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então a nossa obra ela tem que ter uma fonte, tem que vir dele, tem que ser feita por intermédio dele e para ele. O propósito da obra não é para nós. Então, às vezes a gente quer fazer uma coisa boa porque vai ser boa para nós mesmos. Mas o que nós fazemos de obra para Cristo, ela tem que ser para ele. Tem que ser boa para o propósito de Deus, para se concluir os propósitos de Deus, né? Então, por isso é que a gente vê aqui o Espírito de Jesus Cristo aqui, nessa carta de Atos, né? Que a gente leu 16, versículo 6 e o 7. Né? O Espírito Santo, ele impede. O Espírito de Jesus Cristo é o Espírito de Jesus, ou seja, o Espírito Santo obrando, né? Por intermédio do que Jesus fez e conquistou na cruz, e pelo agora o que ele está fazendo no seu ministério celestial. Ele continua guiando todas as coisas aqui a igreja, né, como cabeça da igreja. Por isso que nós temos que ser encabeçados por Cristo, né, para que ele venha guiar todas as nossas atitudes, ações, né,
sejam em Deus, todas as nossas ações sejam em Deus. Vamos avançar mais um pouquinho, irmãos. Queria ver aqui Gênesis 28, 10 a 12, né, que vai falar mais desse assunto de Jesus como mediador, né, que é o nosso assunto de hoje. Gênesis 28, 10 a 12. É um texto bem conhecido dos irmãos, né? Texto bem conhecido dos irmãos que fala daquela escada do sonho de Jacó, né? Creio eu que a maioria dos irmãos conhece. 18, Gênesis 28, 18 em diante. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar cidade, que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão de comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E tudo quando me concederdes, certamente eu te darei o dízimo, né? E aqui, no versículo 16 fala assim, despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. De versículo 17. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Né? Porque Jacó ele tinha sonhado, né? Versículo 12, eu estou indo de trás para frente, irmãos. Versículo 2. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e o anjo de Deus subiam e descia por ela. Né? Então a gente vê que o sonho de Jacó era de uma escada, né? De uma escada, que ela estava aqui na terra e o topo da escada atingia o céu. Né? E ele via os anjos de Deus subindo e descendo por essa escada. Né? Então a gente via que essa escada ela ligava a terra até o céu. Ela era a ligação, né? O céu estava aberto, a escada adentrava os céus e essa escada estava aqui na terra. A gente vai ver a revelação, né? A gente sabe que todas as coisas do Velho Testamento elas são reveladas no Novo Testamento. E a gente vai ver lá em João 1,51 que vai falar da revelação desse sonho de Jacó, né? Dessa escada. João 1,51. Né? Então aqui em João 1,51 está a revelação desse sonho de Jacó, que ele viu que era a casa de Deus. Ele falou que aquele sonho daquela escada ali que estava aqui na terra e adentrava os céus abertos, era a casa de Deus, né? Então aqui no versículo João, Evangelho de João 1,51 fala assim, e acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então aqui Jesus, a gente vê que ele fala que Natanael, né, veria o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então Jesus agora ele se coloca no lugar da escada, né? Que ali no sonho de Jacó era a igreja, era a casa de Deus. Então a gente sabe que Jesus ele é a casa de Deus como um homem corporativo, né? Como cabeça que adentrou os céus. Jesus é o cabeça que está sentado no trono, no Santo dos Santos, nos céus, né? E o seu corpo está andando aqui na terra, que é a igreja. Somos todos nós, né? É o Cristo corporativo, né? Então esse agora é Jesus ligando os céus e a terra, né? Tem muitas pessoas, a gente vê expressão, né? Muitos irmãos aqui na terra, aqui, né? Que a gente até considera irmãos, que erroneamente estão enganados, né? Se dizem pontífices. Eu sou um pontífice, ou sumo pontífice, que esse nome diz que é uma ponte, né? O que é um pontífice?
é uma ponte entre Deus e o homem, é uma ponte entre o céu e a terra. Mas como a gente está vendo, isso aqui é algo que é errado. O único que pode ser chamado pontífice é o próprio Senhor Jesus, que ele é como uma escada que liga céu e a terra, que liga Deus e os homens, né? Então, o único que pode ser chamado de pontífice é o próprio Senhor Jesus, porque ele é o único mediador entre Deus e os homens, né? Então, ele é a única ponte daqui da terra até o céu. Ele é o único pontífice. Ninguém pode, porque ele é o único mediador. Ninguém pode se dizer mediador entre Deus e os homens, né? Nem hoje na igreja, por exemplo, um presbítero, um ancião, pode se dizer mediador, né? O único mediador é o Senhor Jesus. Nós podemos ser intercessores dos irmãos, né? Os irmãos podem, os pastores podem ser intercessores. Nós podemos pregar o evangelho aos irmãos, né? Como pregadores, anunciadores do evangelho, mas nunca mediador. O único mediador, o único que leva Deus, o homem até Deus, é o Senhor Jesus, porque precisou morrer, derramar o seu sangue, né? Precisou da obra expiatória, né? Na cruz, para ser aprovado por Deus, para ter sido feito mediador, e precisava adentrar os céus para ser mediador de Deus e os homens. E o único que cumpriu isso tudo foi o Senhor Jesus, né? Então, ele é a ponte, ele é a escada do sonho de José, que liga a terra até o céu. O único mediador entre Deus e o homem é o Senhor Jesus, né? Vamos avançar mais um pouquinho, irmãos? Eu já vou estar terminando daqui a pouco já, né? Lucas 11, 27 e 28. Lucas 11, 27 e 28, que fala assim. É porque tem muitos irmãos também que, enganados por falta de conhecimento, que também fala que Maria é mediadora entre Deus e os homens, né? E a gente vai estar lendo aqui, né, já leu uma parte lá que Maria ela era pecadora, porque ela necessitava de um Salvador, né? Quando eu falo pecadora, irmãos, quero que os irmãos me entendam. Eu não estou falando que Maria ela vivia uma vida de pecado, mas todo homem que é nascido em Adão, ele é um pecador. Mesmo que ele viva aqui uma vida, né, devota ao Senhor, uma vida de santidade, uma vida de consagração diante de Deus, ele ainda continua sendo um pecador, porque ele nasceu em Adão, né? Então, nesse sentido, Maria era pecadora também, porque ela nasceu em Adão, né? Então, todo homem que nasce em Adão, ele é um pecador, né? Menos o Senhor Jesus, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Por isso, toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dados ao nosso Senhor Jesus, porque ele foi gerado do Espírito Santo, né? O que no ventre da Virgem foi gerado, ele foi gerado pelo Espírito Santo, né? Mas todo homem que nasce da vontade da carne do homem e da mulher, ele já nasce um pecador, né? Por conta do pecado de Adão, né? Nasce com esse pecado na carne, né? E Jesus Cristo, ele foi gerado do Espírito Santo no ventre da Virgem, né? Então, ainda que nós vivamos uma vida consagradas, somos pecadores consagrados, né? Se vivemos uma vida em santidade, aqui uma vida no Espírito, somos pecadores que vivemos uma vida no Espírito, porque o pecado ele habita na nossa carne. Só seremos livrados totalmente do pecado na segunda vinda do Senhor Jesus, quando os que tiverem morrido, né, no Senhor ressuscitarão primeiro e receberão um corpo, um novo corpo, um corpo incorruptível, um corpo sem pecado, um corpo eterno, igual o do nosso Senhor Jesus. E aqueles que estiverem vivos serão transformados desse corpo de pecado, que foi nascido em Adão, né? Seremos transformados no mesmo corpo do Senhor Jesus também, que é um corpo incorruptível, um corpo sem pecado, né? Mas enquanto estamos nesse corpo aqui,
fomos nascidos de Adão, e é um corpo numa carne na qual habita o pecado, né? E por mais que nós venhamos viver vida santa aqui, ainda assim somos pecadores. Por isso que Paulo, no final da sua vida, ele chegou a falar que ele era o maior dos pecadores, né? No final da sua vida, do seu ministério, ele se proclama o maior dos pecadores, porque Paulo sabia disso, né? Então aqui fala, né? Versículo 27 e 28. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquele que a concebeu e os seus seios te amamentaram. Ele, porém, ou seja, Jesus falou, né, respondeu: Antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam, né? Então é interessante, né, irmãos? Aqui Jesus ele não está falando que Maria não era bem-aventurada, não está denegrindo a imagem dela, né, nem dizendo que ela não era bem-aventurada. Ela era bem-aventurada. Jesus aqui ele só estava colocando princípios celestiais, né? Então ele fala aqui, né, quando ele responde aqui, ó, e respondeu Jesus antes disso. Ele não quer dizer que ela não era bem-aventurada por ter gerado ele, né, ter concebido ele, e que ela também não era bem-aventurada por ter amamentado ele. Sim, ela era bem-aventurada por isso. Era uma mulher que foi encontrada, né, virgem, sendo desposada de um homem, vivendo uma vida santa, devotada ao nosso Senhor, né, como serva de Deus. O Senhor enviou um anjo para falar com ela, né, e falar que ela era favorecida, agraciada, que tinha encontrado graça diante de Deus. Então foi uma mulher que na época dela, né, dentre tantas mulheres que existiam, é uma mulher que serve de exemplo não só para as mulheres hoje, né, mas também para nós homens. Uma mulher devota que foi encontrado favor dela, né? Era uma mulher diferente na época dela, né? Qual de nós recebemos a visita de um anjo hoje e que tenha falado para a gente que o Senhor tenha encontrado graça em nós? Mas Deus enviou um anjo para aquela mulher, né? Mas só que o Senhor Jesus aqui está falando, antes dela ser bem-aventurada, existe algo que é mais importante que isso, que ter concebido ele e que ter amamentado ele. Antes disso, ela é bem-aventurada, ela também é bem-aventurada por um outro motivo que vem principal a isso. Tem prioridade de ter amamentado ou ter concebido, que é, né? Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Então ele está falando, o que o Senhor Jesus aqui está falando aqui, que ela, antes de ser bem-aventurada por ter concebido ele, ter amamentado ele, ela era bem-aventurada porque ouvia a palavra e guardava a palavra, né? Porque Maria, ela foi uma seguidora de Jesus, ela foi serva do Senhor Jesus, né? Ela viveu uma vida tendo ele como salvador dela, como Senhor dela, viveu uma vida de serva. Então ela ouvia a palavra e guardava. Por isso isso era mais importante, era prioridade, ouvir a palavra e guardar. Então ela coloca não só Maria, mas os que ouvem. Então todos que ouvem e guardam a palavra do Senhor também são bem-aventurados, como Maria também foi, né? Então aqui o Senhor ele não está degradando ou desmerecendo a imagem de Maria, né? Muito pelo contrário, nem está falando que ela não é bem-aventurada, mas existe algo que faz ela bem-aventurada antes de ter sido concebido ou amamentado, que é o de ouvir a palavra e guardar. E não somente ela, mas todos os que ouvem a palavra de Deus e as guardam são bem-aventurados. Então todos até hoje, não só na época de Maria, dos apóstolos, dos discípulos, mas ainda hoje são bem-aventurados os que ouvem a palavra e as guardam, né? Isso é prioridade para o Senhor. É mais primordial do que ser mãe e do que também
amamentar ele. Então isso vem primeiro, é mais importante ouvir a palavra e guardar a palavra, né? Outro texto também, irmãos, que eu queria ler com os irmãos, de Mateus, Mateus 12, 46, que também a gente vai tocar nesse assunto, né? Mateus 12, 46. O Senhor aqui ele está simplesmente colocando princípios, né? Princípios celestiais, princípios espirituais do que é mais importante para Deus. Então diz que aqui guardar a palavra, ouvir a palavra e guardar a palavra é mais importante. Não que isso não tenha importância, entende, irmãos? Como eu falei, foi uma mulher que viveu vida, né, em santidade como serva, tem a sua importância, né? Ela é uma bem-aventurada por isso. Encontrou graça diante de Deus, porque naquela época ela vivia vida santa diante de Deus, vida devota, né? De tantas mulheres ali, ela foi separada para isso. O Senhor encontrou graça nela. É um exemplo para nós hoje. Maria, nossa irmã Maria, um exemplo para cada um de nós hoje. Então aqui fala, né? Mateus 12, a partir do 46. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe, né? Então, mais uma vez aqui, irmãos, o Senhor ele não está menosprezando os irmãos dele, nem a mãe, né? Não está menosprezando eles, mas ele está aqui estabelecendo princípios espirituais, né? Ele está aqui combatendo heresias, né? Uma palavra que os irmãos usam, o nepotismo. Ele está querendo dizer que no reino dos céus, nepotismo não tem valor nenhum, né? Que você ser parente de Jesus, ou irmão, ou mãe, ou irmã, não tinha valor celestial, não tem valor celestial nenhum. Consanguinidade não tem valor nenhum espiritual para Deus, né? Que o valor para Deus, então aqui ele não está dizendo que não está menosprezando a irmã, nem a mãe, nem os irmãos, mas ele está dizendo que o valor espiritual, o valor celestial maior para Deus é qualquer que faz a vontade de meu Pai, este é meu irmão, irmã e mãe. Então ele aqui, o Senhor está estabelecendo princípios, né? Que o mais importante é fazer a vontade do Pai, né? Então, irmãos, eu queria ficar por aqui, né? Acho que já avancei muito. Né? Então, Jesus ele é um único mediador, foi o Senhor que ele fez a obra na cruz. Por isso, ele é digno de abrir o livro e desatar os selos e continuar o seu ministério celestial, né? Como mediador, como nosso advogado, como sumo sacerdote. Então, o Senhor ele sempre trabalhou e ele nunca parou de trabalhar. Ainda depois da sua obra, do seu trabalho aqui na terra, do seu ministério terrenal, o Senhor continua o seu trabalho, né? No Santo dos Santos, abrindo o livro, desatando os selos, né? E continua o seu trabalho também, encabeçando a igreja aqui na terra e guiando a sua igreja como cabeça no seu ministério celestial. Então, o Senhor ainda no seu ministério celestial, o Senhor ainda trabalha como nosso sumo sacerdote, apresentando o sangue lá, né? Que é a obra da expiação, né? Essa festa da expiação que fala lá, a festa dos tabernáculos, festa das trombetas, que fala da palavra, da proclamação do evangelho, evangelização, ensino da palavra de Deus, né? É a festa das trombetas,
que tem a ver com o ministério celestial do Senhor Jesus, né? E o Espírito Santo derramado aqui na terra, habitando em cada um de nós, e nós vivemos pelo Espírito, anunciando o Evangelho. Está falando dessa festa das trombetas. O ministério do Senhor como advogado, mediador, né? Que adentrou os céus para ser nosso mediador entre Deus e os homens, né? E a festa dos tabernáculos também, que fala da segunda vinda do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Graça e paz. E vou estar orando agora para estar entregando esse tempo para a nossa meditação, né? Senhor, louvamos o Teu nome mais uma vez. Ações de graça pelo Teu ministério do Teu Filho Jesus aqui na terra, Teu ministério terrenal do Senhor Jesus. Ação de graça pela ascensão do nosso Senhor Jesus, pelo derramamento do Seu Espírito e pela continuidade do ministério do Teu Filho Jesus celestial, né? Que adentrou os céus, se assentou no trono à destra de Deus para colocar principados e potestades debaixo dos seus pés. E agora no seu ministério celestial, o Senhor Jesus está colocando, né, debaixo dos seus pés principados e potestades, seguindo, né, dando continuidade à sua obra no seu ministério celestial, que é o de colocar principados e potestades debaixo dos seus pés, por intermédio, né, do seu Espírito e por intermédio do nosso viver como igreja, nessa igreja, esse corpo de Cristo, esse Cristo corporativo, né, cujo Cristo é o cabeça, e agora, por intermédio da sua igreja, estamos despojando principados e potestades, né? Em nome de Jesus eu oro para que o Senhor venha encontrar lugar em nós, o Senhor venha encontrar, por intermédio do seu Espírito, caminho em nós para estar executando a sua obra aqui nessa terra, né? Estabelecendo a sua vontade aqui nessa terra, para que nós venhamos estar testemunhando aqui nessa terra da vida, da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.